Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Existe um livro aí do Augusto Cury, né, chamado Mal do Século, né? E ele trata sobre a ansiedade. O meu foco aqui nesse vídeo não é fazer um resumo desse livro, né? Mas eu acho legal e interessante, caso você tenha oportunidade de efetuar essa leitura, eu recomendo. O ponto que eu quero trazer aqui é como a gente identifica essa ansiedade, né? Essa ansiedade, ela já está te atrapalhando de ter uma qualidade de vida melhor, né? Isso já vem te afetando há um tempo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e fazer essa reflexão, né? De como é que está o nosso pensamento, né? Como é que está a nossa qualidade de vida. E lembrando, é muito importante, tá, pessoal? Meu foco aqui em falar da ansiedade, nada disso elimina, né, o fato de você muitas vezes ter que procurar um profissional médico, né? Você procurar uma consulta médica, às vezes tratar essa ansiedade de forma medicamentosa. Então é muito importante. Se você está sentindo sintomas aí que vem te afetando, é importante você procurar um profissional da saúde. Mas aqui eu vou falar alguns pontos aqui para a gente poder identificar e que a gente pode também tratar isso, né? Não de forma médica, mas tratar isso com nossas ações e atitudes, ok? Pontos que a gente pode começar a identificar, pessoal, com relação a sinais psicológicos de ansiedade, né? É quando a gente já começa a ter aí preocupação prolongada, né? Então, se você está com uma preocupação com determinado ponto, de repente, sexta-feira que vem eu tenho uma apresentação importante no trabalho, e aí você fica com isso muito. O mês que vem, de repente, só vai acontecer mês que vem, você fica remoendo muito isso, muita preocupação, isso está atrapalhando a sua rotina, né? Tome cuidado com isso. Se você já faz isso há muito tempo, isso não é um bom sinal. Medo constante, né? De repente você sabe que toda sexta-feira você tem uma reunião com determinada pessoa, né? E aí você fica com aquele medo e isso atrapalha seu sono, isso te dá um coração acelerado, né? Isso começa a te dar alguns espasmos musculares, né? Quem aí nunca teve, né? Aquele espasmo no supercílio, né? Tremendo aqui, às vezes você está com a mão, né? Tremendo também, né? A gente precisa se atentar a isso. Às vezes é interessante a gente diminuir um pouquinho a ingestão de café, da cafeína, mas a gente precisa se atentar a isso, né? Tomar muito cuidado, né? Pode ser talvez uma ingestão excessiva de café, mas isso é só um dos pontos, né? Então a gente precisa se atentar a outros pontos também com relação a isso, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre ansiedade, né? A ansiedade é quando a gente tem uma preocupação, né, exagerada com o futuro, né? Então, geralmente, e na grande maioria das vezes, é uma preocupação com coisas que nem aconteceu e provavelmente nem vai acontecer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso para ver se essa ansiedade não está nos limitando, né? Para que a gente realmente tenha uma qualidade de vida, que a gente realmente extraia nosso melhor, nosso potencial, que a gente consiga, né? Que faça com que saiamos de nossas casas, né? Faça a gente sair da cama, acordar pela manhã e ter uma disposição, né? Para enfrentar aí a rotina do dia a dia, né? Para enfrentar os desafios para realmente fazer com que a gente saia daquela estagnação, né? Faça com que a gente faça uma caminhada, um exercício, né? Que a gente faça aquela leitura, muitas vezes que a gente está planejando e não tirando o papel, para que a gente se alimente de forma adequada. A gente não pode deixar com que essa preocupação sobre o futuro, né? Esse medo de coisas que provavelmente nem vão acontecer, nos limite e nos paralise, né? Isso a gente precisa tomar muito cuidado. E principalmente quando isso já começa a afetar a nossa saúde mental e física, né? Porque isso a longo prazo, né? Isso de forma prolongada, isso acaba afetando muito nossa saúde, né? Física e mental. A gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Então, se você pensa muito, de repente, mas e se eu fracassar? Se eu não der certo nesse novo trabalho, né? E se eu perder tudo? Se o meu parceiro, minha parceira não gostar de mim? Será que ele não me ama mais? A gente ficar criando cenários hipotéticos, tudo isso vai estar limitando para que você viva bem, né? E a nossa mente, ela acaba, muitas vezes ela não diferencia,
o que é real e o que é irreal, né? O que ainda não aconteceu. Então, se você está pensando em muitas coisas negativas, isso é ruim, o seu corpo vai sentir isso, né? Mesmo que nem tenha acontecido, né? Então, a gente tem que realmente, né, ter esse autocuidado, cuidar do nosso tipo de pensamento para que a gente tenha aí pensamentos com mais qualidade, tá? Se você pensa também, mas e se eu não conseguir? Mas eu tenho uma apresentação, eu tenho algo importante a fazer, mas e se eu ficar doente, né? Então, calma, respira, né? Mais uma vez, são cenários hipotéticos que provavelmente nem vai acontecer. Então, uma dica aqui que eu já quero trazer para vocês, pessoal, e antes de dar essa dica, se você está gostando desse vídeo, né? Curta, compartilhe, né? Se inscreva no canal, que você me ajuda bastante e vai receber mais conteúdos como esse. Então, a dica que eu quero dar, nós cometemos erros, né? Nós falhamos, a gente não é perfeito, né? Então, respire, né? Tenha calma, siga em frente, né? Dê o seu melhor. Então, o nosso melhor, né? O meu melhor hoje, ele é melhor do que ontem, mas não melhor do que amanhã. Então, procure aí, pessoal, evite também comparações, né? A gente se comparar com vizinhos, comparar com colega de trabalho que está num cargo mais alto, né? Então, preocupe-se, né? E invista mais em você, né? Em você se aprimorar, né? Um ponto bacana que eu gosto de falar e trazer, né? Nós somos como uma pedra bruta, né? E ao longo da vida a gente vai lapidando essa pedra, né? Então a gente precisa, né, através da vivência, através da autorreflexão, estudos, né, da leitura, né, a gente realmente se preocupar em ser melhor do que nós fomos. Então, para que a gente tenha uma ansiedade sob controle, né, uma prática muito importante que a gente pode trazer para a nossa rotina, é realmente a autoaceitação. Então, a partir do momento que você começa a se aceitar, né, da forma que você é, com todas as suas qualidades e talentos que você tem, todos nós temos qualidades e talentos, né? E também aceitar os nossos defeitos e pontos que a gente precisa melhorar, a gente começa a partir disso ter uma vida melhor, né? Ter uma qualidade melhor dos nossos pensamentos, né? Então, por conta disso, também quando a gente começa a fazer comparações com outras pessoas, né? Isso é algo ruim porque essa outra pessoa ela tem os talentos dela, né? Às vezes é diferente dos nossos. Então a gente tem que ter essa percepção, essa comparação muitas vezes ela não é justa e honesta, né? A gente precisa se aceitar como nós somos e realmente trabalhar os nossos potenciais, nossos talentos, nossas qualidades, e investir energia no que realmente faz sentido para nós, né? De repente a pessoa está numa qualidade de vida melhor financeiramente, você hoje não esteja, mas ela está tomando um caminho dela, né? Talvez não seja o caminho que você quer para você. Então, o dinheiro ele não pode ser o ponto principal a ser buscado, né? Ele é um meio, é uma ferramenta, é importante nós, né, termos isso, né, para a nossa qualidade de vida, mas a maneira também com que a gente consegue atingir, né, esse ganho financeiro é muito importante. Não quer dizer que você precisa ficar pensando muito no futuro, o que que eu vou fazer agora, né? Calma, respira, né? Tome as atitudes que você pode fazer, né? Se de repente é iniciar um curso, né? Tenta se planejar, mas viva cada dia de forma plena, né? Dê o seu melhor, sem se preocupar tanto com o futuro, né? Viva o hoje da melhor forma que você pode. Afinal de contas, se a gente não mudar nada hoje, né, daqui uma semana, um mês, um ano, daqui 5 anos, as coisas vão estar provavelmente, se não iguais, mas muito próximas do que estão hoje, né? Então, se a gente quer que esse futuro seja próspero, né, mais saudável e mais alinhado com o que a gente acredita, a gente precisa começar a efetuar algumas mudanças na nossa vida, né, com que façam que a gente chegue o mais próximo da vida que a gente quer viver, né, mais próximo dos nossos ideais, né, mais próximo do nosso propósito de vida com aquilo que a gente acredita. Então, a ansiedade, pessoal, ela está com nós há milhares de anos, né? A doses, né, controladas, ela faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Então, não quer dizer que a gente vai deixar de ser uma pessoa ansiosa
100%, né? Essa ansiedade, ela não vai sumir 100%, ela até faz parte do mecanismo de defesa, né, do nosso cérebro, do nosso corpo. Um exemplo da ansiedade, por exemplo, quando a gente se encontra no momento de perigo, né? De repente você está na rua, e vê alguma situação de perigo e aí suas pernas começam a tremer, né? Tudo isso é seu mecanismo de defesa do seu corpo, né? Que você precisa, né, tá enviando mais sangue para suas pernas para que você fuja daquele local, né, e se mantenha em segurança. Então, todos esses mecanismos, assim como a ansiedade, ela faz parte da nossa biologia, né, como seres humanos. O que a gente tem que tomar cuidado é realmente se se essa ansiedade ela não está em níveis, né, que te está fazendo mal, né, te fazendo mal mentalmente e fisicamente. Então, é isso que a gente precisa nos atentar. Um ponto importante, né, para que a gente realmente mantenha ao máximo essa ansiedade sob controle, é a gente entender também que nem tudo está sob o nosso controle, né? Então, boa parte das coisas em nossas vidas a gente não tem controle sobre elas, né? A gente não tem um controle, por exemplo, se eu vou subir de cargo na empresa que eu estou hoje, né? O controle que eu tenho é estar cada vez mais preparado para isso, né? Me aperfeiçoar, né? Buscar mais conhecimento, né? Estudar mais, né? Me relacionar bem. Mas se eu vou ou não subir de cargo, não depende só de mim, né? Cabe a mim estar preparado, a ponto de que, se a empresa não me reconhecer como profissional, mesmo eu estando e me sentindo o mais preparado possível, né, ao ponto de a gente, de repente, procurar algum lugar que nos reconheça, né, que reconheça esse nosso talento, né, que reconheça esse nosso esforço. Então, mas para isso a gente não pode forçar uma barra, né? Então, assim como a gente não pode, de repente, se a gente gosta de alguém, a gente forçar que ela goste de nós também, né? O que a gente pode fazer é dar o nosso melhor como pessoas, né? Tentar mostrar o nosso melhor lado, né? Tentar mostrar que você é um bom partido, né? Como pessoa, mas se ela vai gostar ou não, a gente não está sob o nosso controle e a gente precisa reconhecer isso, né? Claro que a frustração faz parte, muitas vezes, das nossas vidas, a gente precisa lidar com isso, mas a gente precisa realmente, e aqui eu vou até citar, né, a gente precisa ter fé, né, em certas coisas. O que que é a fé? Né? É realmente acreditar, né, mandar uma energia, né, acreditar em Deus, né, efetuar uma oração, porque muita coisa nas nossas vidas não depende de nós, né? A grande maioria delas, na verdade, não depende. Então, a gente precisa ter um pouquinho de fé, né? Acreditar que as coisas, né, se esforçar para isso, não ficar somente parado esperando, mas a gente precisa ter um pouquinho de fé também que as coisas vão acontecer da melhor forma possível, e geralmente elas acontecem, né? O que a gente não pode ficar é parado esperando, né, que a sorte bata na nossa porta, mas ter fé é muito importante. Então, se você, mais uma vez, gostou do vídeo, peço para você seguir o canal, se inscrever, né, compartilhe, que você me ajuda bastante para que chegue mais conteúdos como esse para você. Pessoal, então, de maneira geral, né, a ansiedade, ela, a níveis, né, controlados, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Umas pessoas têm menos, outras têm mais. O que a gente tem que tomar cuidado é realmente para ver se ela não está em níveis a ponto de atrapalhar a nossa qualidade de vida. Então, se atente aos sinais, né? Ver se esse pensamento futuro, né? O overthinking, eu tenho um vídeo falando sobre pensar demais, né? Que é o overthinking. Se você não assistiu ainda, recomendo, tá? Então, tome cuidado para não ficar nesse pensamento de looping, né? E ser um pensamento improdutivo. Então, o nosso pensamento, a gente tem que ter uma qualidade de pensamento para realmente, é importante refletir, né? É importante a gente se planejar, mas se é um pensamento que ele fica em loop e faz com que a gente fique paralisado e não saia do lugar, tome cuidado com isso, que isso não vai te fazer bem, né? Isso a médio e a longo prazo é muito prejudicial, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Espero vê-los em outros vídeos como esse.